Paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos e queridas. Mais um domingo, estamos chegando ao final do mês de abril. Como esse ano está passando rápido, né? Mas vamos lá. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11 e 12, que nos diz assim: Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião, pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Como as aves que caem de repente na armadilha ou como peixes apanhados na rede, nós também podemos cair em desgraça quando menos esperamos. Palavra do Senhor. Feche seus olhos. Soberano Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque nessa manhã o Senhor está conosco, te agradecemos por esse mês, foi um mês difícil, de tantas perdas, tantas lutas, mas nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos porque em meio a tudo isso o Senhor esteve conosco, nos incentivando, nos encorajando, devolvendo a alegria e a esperança, nos fazendo compreender que o Senhor é o Deus da vida, o Deus que ressuscitou para que nós tivéssemos vida e esperança. Então ajuda-nos, Senhor, a começar esse mês de maio na perspectiva de que o Senhor sempre tem coisas novas para cada um de nós. Continua, Senhor, abençoando o teu povo, visitando os meus irmãos nessa hora. Assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes porque ele te traz assim grandes ensinamentos. Ele olha para o ser humano, olha para o cotidiano, olha para a vida e vê que muitas vezes aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós lutamos, aquilo que nós mais desejamos, muitas vezes não passa de uma simples vaidade, um mero objeto de desejo, que o mais importante é você entender que a nossa vida só tem valor se nós estivermos unidos com o Senhor Jesus Cristo. Se nós vivermos para servir ao Senhor Jesus Cristo através do nosso amor e da nossa dedicação ao próximo. Então, esse texto que está proposto aqui para nós, ele deixa muito claro que a vida, ela é muito dinâmica e nesse dinamismo todo, às vezes nós paramos e queremos entender, ficamos questionando por que um consegue isso e eu que me dediquei tanto, me esforcei tanto, não consigo. Por que Deus, para um que não estudou tanto, fez apenas um cursinho, o Senhor abre uma porta de emprego numa multinacional e para mim que sou formado, que tenho tantas especializações, eu tenho que ficar agradecido porque eu consegui um trabalho, porque alguém me emprestou um carrinho de pipoca. Então são tantas situações que vão acontecendo no nosso cotidiano e a gente fica às vezes se perguntando por quê. E nesse tempo de pandemia, eu pude interagir com pessoas que me questionou acerca disso, perguntando por quê. Por que isso? Às vezes eu também pergunto ao Senhor por quê. Às vezes Ele olha para mim e responde, Ele me revela o porquê de algumas coisas. Outras vezes Ele diz que não é hora nem momento de eu saber. Outra hora Ele simplesmente me ignora e não responde, porque a soberania dele não está em discussão. Mas o que o texto quer dizer que assim como as pessoas são surpreendidas pelos acontecimentos da vida, que são alheios à nossa vontade e desejo, o nosso Deus, Ele nos surpreende com o seu agir.
E isso que é maravilhoso no livro de Eclesiastes, porque nós gostamos de fazer planos, de organizar as coisas, de ter os nossos próprios projetos e de colocar Deus dentro de uma forma. Então, se o irmão foi lá e orou 3 vezes, uma de manhã, uma ao meio-dia e a outra às 18 horas da tarde, eu acho que se eu orar dessa mesma forma, Deus vai agir na minha vida e vai me dar uma bênção tal qual deu para o meu irmão. Não, meu querido, às vezes eu não vou nem orar, vou só falar com o Senhor, vou olhar para o Senhor, vou olhar para os céus, vou elevar meus olhos para os montes e vou suspirar e Deus vai me contemplar, Deus vai agir na minha vida. Às vezes eu vou ter uma manifestação sobrenatural do poder de Deus na minha vida, mas às vezes esse sobrenatural vai vir através de uma outra pessoa, porque Deus tem a sua forma de agir. Então o texto nos faz entender que Deus, Ele também nos surpreende. O que nós precisamos é estar atentos, é nós estarmos abertos ao mover e ao agir de Deus, não ficar questionando tudo, não ficar reclamando de tudo, mas entender que Deus age nas nossas vidas, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não há um livro de receita que diga para você o que você tem que fazer, qual é o ritual. A única coisa que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Se você quer uma regra, se você quer uma receita, a receita é o quê? Dependência e confiança em Deus. Você se entrega ao Senhor, passa a entender que você depende dele e que ele vai te sustentar. Assim como o profeta foi sustentado pelo corvo que trazia carne e bebia a água da cachoeira, e quando esses recursos falharam, Deus levou o profeta até uma cidade onde uma viúva que estava preparando a sua última refeição, porque ela depois não teria mais como se sustentar, Deus surpreendeu aquela mulher que acolheu o homem de Deus e também provou para o profeta mais uma vez, embora ele não duvidasse, que ele é o Senhor que pode todas as coisas. Ele pode usar uma ave para prover o sustento, ele pode usar uma viúva sem recursos também para prover o sustento, porque o nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Então, nós precisamos entender que esse Deus, que a lógica de Deus não se baseia na nossa vontade, mas na nossa necessidade. Então, que você nessa manhã esteja consciente disso, que a lógica de Deus não se baseia na sua vontade, mas se baseia na sua necessidade, porque Deus age na minha vida e age na tua vida da forma que lhe apraz, e que nós possamos estar atentos ao agir de Deus e, em vez de reclamar, mas que nós possamos aceitar com alegria tudo aquilo que vem do Senhor, porque seja como for, o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Paizinho querido, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu cuidado e pelo teu agir. Ajuda-nos, Senhor, a sermos gratos em todo o tempo e a entender que a tua forma de agir e a hora que o Senhor atua na vida de cada um de nós está relacionado com o teu querer e com as nossas necessidades. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.